Bom dia, meus amigos, tudo de bom? Espero que estejam todos bem e eu desejo sempre tudo de bom para todos, que a paz possa estar envolvendo a cada um, o amor de Cristo. E vim compartilhar aqui outro pensamento com vocês sobre a questão aí também, continua em pauta, né? Não sai da pauta, a crise, né? E os efeitos que a crise provoca, né? Nós temos aí a quarentena, que é desafiadora, temos também as mortes, a questão da transmissão do vírus e morte, a necessidade de muitos de sair para o trabalho, mesmo correndo risco de vida. Então são vários fatores que nos amedrontam, que nós então temos que ter na oração, na prece, né? Aquele porto onde nós vamos nos ancorar para o enfrentamento, né? Do dia a dia, que é diário, esse esforço. No caso da oração e da prece, né? Quando a gente pede ajuda para Deus, me faz pensar, e essa é uma das razões de eu compartilhar esse vídeo, sobre os grupos de oração. Os grupos de oração que são vários grupos, né, de orações, católicos, evangélicos, espíritas, né, espiritualistas, de toda a ordem. Eu participo de dois, e um deles mais assim, presente, né, com mais atuação no grupo e acompanhando mais de perto. E nessa semana que passou, nós tivemos vários pedidos de oração, uma quantidade muito grande de pedidos de oração. E a gente então por aí identifica o aumento da necessidade da oração e da prece. E a oração e a prece cada um pode fazer individualmente, mas nos grupos se faz uma grande corrente, porque é o entendimento de que várias orações, preces formam uma grande corrente maior de energia mental. É uma energia mental que é impulsionada pelo sentimento. Então isso ganha mais força para então aí conseguir a ajuda divina. A ajuda divina pode vir através da providência divina. Alguns também falam em ação do Espírito Santo, movemos a ação do Espírito Santo. Ou também receber a graça de Deus, são conceitos das variadas religiões. Mas de uma certa forma todas elas remetem ao auxílio de Deus ou de espíritos prepostos de Deus para auxiliar a gente nos desafios. E no grupo nós oramos, pedindo a espiritualidade, a Deus, por várias pessoas. E essa última semana me chamou a atenção porque nós oramos também das várias pessoas que nós oramos, duas, né, estavam em estado grave e partiram, né? Então, a despeito das nossas orações, chegou o momento delas. E elas então estão hoje no outro domínio da existência, que é o domínio espiritual. Agora quer dizer com isso que nós vamos parar de orar? Não. Devemos continuar orando. O que fica é o corpo físico. Então o espírito, a alma, o que é o nome que se dê, essa essência está nesse outro domínio, ainda necessitada de amparo, de oração. Então eu acredito que a gente deva orar, continuar orando, e nos grupos. No grupo que eu participei, que eu presenciei isso, nós oramos 2 dias antes do desencarne e continuamos orando depois por aquelas pessoas que partiram. E aí surge uma outra questão, né? Alguns são atendidos, outros não. Alguns chegaram ao momento, outros são até atendidos. A gente não sabe exatamente como são atendidos. É uma questão muito individual, porque entra aí
o merecimento. E quando a gente fala merecimento, não é só o fato de merecer. A palavra merecimento é uma palavrinha pequena que resume uma série de critérios da qual a pessoa se encontra. Quer dizer, não chegou o seu momento, não está no seu planejamento espiritual. Aquilo que ela passava e que foi curado já não é mais uma ferramenta de construção espiritual. Que esse é outro aspecto, às vezes, que a gente tem dificuldade de aceitar, que as doenças são também ferramentas de evolução espiritual. Evoluindo como? Expurgando através das doenças as nossas mazelas espirituais. Então, e aí onde entra aquilo que Jesus fala, bem-aventurados os aflitos, né? E em meio à aflição, nós adquirimos algumas virtudes espirituais. E é preciso uma visão espiritual da vida para entender isso, para sentir e vivenciar isso. E a gente sabe que isso varia de pessoa para pessoa. Temos exemplos de pessoas que viveram grandes momentos de angústia e conseguiram manter o equilíbrio, sua espiritualidade, e outras não. Então isso é muito particular. De qualquer forma, nós que somos o outro, devemos orar por todos. Continuar orando, pedindo, e orar principalmente quando há a partida de alguém, pela família. A família que fica também fica abalada. Então a gente ora por aquele que partiu e ora pelos familiares. E quisera que nós tivéssemos em condições de conversar com essas famílias e passar um pouco daquilo que conhecemos sobre esse outro lado da vida. Que poderíamos consolar através do esclarecimento, né, da condição, da permanência do Espírito nos domínios espirituais. Trazer essa convicção, essa realidade, o entendimento disso. Então aí a gente pede inspiração, né, para a espiritualidade, de forma que a gente possa ter boas palavras nesse sentido, né? Bom, outra questão é quando nós oramos aí para Deus, ele fica esperando a gente pedir para poder nos atender? E ele só atende aqueles que são bons, que têm fé, e não atende os ateus? Eu creio que não. Na verdade, eu tenho uma visão muito diferente de tudo isso. Eu entendo que a misericórdia de Deus está colocada de antemão, e esse entendimento meu é baseado no estudo do Evangelho, da literatura espiritualista, que já há um manancial à disposição, essa misericórdia já está colocada de antemão, e que nós buscamos e todos têm acesso. Todos, está disponível para todos. Agora, existem as pré-condições que nós temos que ter em nós para conseguir acessar essa misericórdia divina que está lá para todos. Aí entra a questão espiritual, né? A questão espiritual, ela entra na condição de que nós somos pedintes, e somos esses pedintes que, pedindo para Deus, queremos que Ele nos abra uma porta, e ficamos procurando essa porta. A porta está lá, a misericórdia divina está lá à disposição. O que nós temos aí é que encontrar a nossa chave, a fechadura, a chave que vai abrir a fechadura. E, na verdade, essa chave a gente modela ela, cada um modela a sua chave de acesso às bênçãos divinas. E a gente vai modelando essa chave de acordo com aquilo que nós realizamos ao longo da vida, né? As nossas ações, o nosso modo de ser, o amor que a gente espalha, o auxílio ao próximo, a boa palavra, bons pensamentos, tudo isso forma em nós condições de ter uma chave adequada para abrir a porta, que lá de trás dessa porta nós vamos encontrar essa misericórdia divina que foi colocada de antemão. Entra a questão da nossa natureza espiritual,
do ser caridoso que somos, da sintonia vibratória em que nos encontramos. Se eu não estou em boa sintonia, há uma maior dificuldade de encontrar a misericórdia divina, que já está posta de antemão para todos. Então, por isso que Jesus fala, bater a porta e ela vos abrirá. E aí leva em conta que nós temos o que está também em condições de bater a essa porta, de acessar essa fechadura, que está na nossa mão que está a possibilidade de sermos atendidos ou não. E existe a questão também do planejamento, né, desta vida, da caminhada espiritual de cada um. E isso também nós temos que respeitar, porque é um planejamento maior, que é de toda a humanidade, de toda a coletividade. E aí sim, quando vem os impedimentos, o que nos impede? Pode ser a história pessoal do espírito, isso pode impedir dele receber ajuda. Pode ser uma questão coletiva, como a gente se encontra agora no Covid. O Covid não veio para bons e maus, só para os maus. Não, o Covid é uma expiação coletiva, vem para todos. Então, às vezes nós estamos pedindo para Deus afastar o Covid. Mas na verdade o Covid é um efeito das nossas ações anteriores. Como a gente sabe bem, da manipulação que o ser humano faz, né, geneticamente, nessa questão de vírus, bactérias, né, até da guerra biológica que a gente conhece bem. Então isso acaba, a gente pede uma coisa, mas das quais nós mesmos criamos, e agora, incidindo sobre nós, busca uma mudança de postura. Busca uma mudança de postura da humanidade. E outra também que às vezes nós pedimos com relação a uma doença, uma limitação física que nós temos, nós pedimos que isso seja afastado, mas há o caso em que muitas doenças são o remédio necessário. Por exemplo, vamos imaginar um espírito que tem dificuldade com a disciplina. E ele então tem a diabetes. A diabetes é uma doença altamente disciplinadora. E existem vários tipos de males físicos que vão nessa direção. Às vezes eles têm essa consequência de inibir a nossa parte física, mas trazer ganho espiritual. Tem algumas pessoas que com um corpo completamente saudável são capazes de se prejudicar espiritualmente em grande monta, né? Trazendo então, fazendo da vida mais prejuízo do que positivo espiritualmente. Então é preciso ter essa consciência que muitas vezes os males que nos atingem não vão ser atendidos, porque justamente são um remédio necessário, dentro de um ponto de vista espiritual, é lógico. E aí sim, diante disso, mesmo com esses impedimentos, nós devemos fazer a oração, pedir sempre, procurar melhorar a nossa condição espiritual, praticar o amor. A prática do amor é a caridade é amor em prática. Não é um mero dar. É quando eu melhorei meus sentimentos a ponto de ter compaixão para com o outro, e aí eu sou realmente caridoso. Eu estendo a mão por compaixão e dou daquele pouco de amor que eu tenho, porque eu acredito nisso, que o pouco de amor que a gente tem é o pouco que a gente doa. E aí sim, nós nos colocamos em condição de, através da prece, da oração e dessa prática, ter um atendimento às nossas rogativas, que são levadas aos céus, que são levadas aos bons espíritos, aos anjos, a todos os auxiliares de Deus aqui na Terra. Ok? Então, continuemos a nossa luta aí na Covid, nessa quarentena, auxiliando pessoas. A gente sabe que a Covid é uma doença coletiva e está exigindo de cada um de nós que saia do seu egoísmo para, muitas vezes, agir em favor do próximo. Eu, por exemplo, posso ser aquele que não tenho nenhum problema em pegar a Covid.
mas eu posso ser o transmissor que prejudica o outro. Então é aí nós somos chamados a vivenciar o amor ao próximo e não deixar que o egoísmo prevaleça. Tá bom? Fica aí o recado das minhas reflexões. Eu espero que ajude vocês de alguma forma nessa caminhada que todos nós estamos fazendo junto. Uma boa semana para vocês, um abraço, paz, fiquem com Deus, tudo de bom.